Mas durante a campanha... Mais alguma pergunta sobre isso? Tá uma linha um pouco ofensiva mesmo pro Excelência, e acho que a testemunha já respondeu. Vossa Excelência vai me desculpar, mas o tema é absolutamente adequado para ser tratado numa questão de defesa, inclusive em relação aos documentos que eu juntei aos autos que foram apreciados por Vossa Excelência. Qual é a relevância disso, doutor? Bom, eu não sou obrigado, data máxima vênia, a adiantar a estratégia de defesa. Eu não sou obrigado a deferir as perguntas, se Vossa Excelência pode. A pertinência e quando está numa linha ofensiva à testemunha que está depondo. O ex-juiz, ex-ministro, ex-presidenciável Sérgio Moro, ele numa festa junina lá no Paraná disse muito claramente assim, né, gente, na dificuldade que ele tem de se expressar, que o Gilmar Mendes vendia sentença. Nossa, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Não sei, eu acho que ele imaginou que isso fosse passar batido, não passou e ele está iniciando o processo para responder por isso, né? A alegação do denunciado de que sua fala teria sido proferida em festa junina, em contexto de brincadeira, não autoriza a ofensa à honra de magistrado, muito menos por razões óbvias, não pode servir de justificativa para a prática do crime de calúnia, cujo bem juridicamente tutelado é a honra, aqui concebida objetivamente. O meu voto, senhor presidente, senhores ministros, é no sentido de receber a denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República em desfavor de Sérgio Fernando Moro. Como voto, presidente? O que aconteceu? Hoje o dado importante é que o Cristiano Zanin, nas voltas que o mundo dá, votou para manter o Sérgio Moro como réu. Então agora são 4-0. Tá? Então votaram já a Camilúcia, né, que é a relatora, o Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Zanin. Tá faltando o voto do Fux. Então o Zanin não votou por escrito, né? Até procurei o voto dele. O Zanin acompanhou a relatora. Então é importante dizer, ele usou os mesmos fundamentos da relatora, que é a Carmelúcia. Então ele não disponibilizou o voto e nem precisa disponibilizar. Ele usou esse fundamento. E qual é o fundamento dela? Acho que a pessoa precisa entender. O Sérgio Moro, ele está fazendo uma chicana, na verdade, tá? Ele está atrasando o julgamento. Como assim? O Sérgio Moro, ele foi denunciado por calúnia, né? E ele tem ali uma agravante, porque fez contra um funcionário público, que é o Gilmar Mendes. Então, o que ele estava pedindo? Quando o Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria da República, o Moro, então, perguntou onde estava uma omissão, se havia alguma omissão das provas, ainda que indiciárias, de que ele divulgou o vídeo ou teve conhecimento de que o vídeo com a calúnia seria divulgado. Foi isso que ele fez. Ele sabia que não teria, só que atrasou, está atrasando o desfecho do processo. Ele sabia que não teria ele sabia que não teria resultado, porque é o seguinte, ele está querendo discutir prova agora, é isso que a Camilúcia fala. Não, ele fala, mas não é o momento, o que você tem que entender agora é se a denúncia descreve bem a conduta criminosa e se há provas ou materialidade ou indícios de materialidade, indícios fortes de materialidade, provas de que ele cometeu o crime. Isto tem. Então, sim, ele continua réu, vai ser julgado por esses crimes. E aí o Zanin hoje votou. Quantas vezes, eu fico imaginando quando votou, dizendo, não, ele vai continuar réu. Quantas vezes o Moro, isso eu me lembrei, que eu acompanhei muito esse caso do Lava Jato, ele chegou a discutir com o Zanin, a menosprezar o Zanin, eu vi isso, a dizer que o Lula estava sendo mal defendido porque o Zanin não entendia do que estava fazendo. Falando assim, ele falava com outras palavras, mas está defendendo muito bem seu cliente, já está prejudicando o teu cliente, ele quis dizer isso. Então o Moro muitas vezes tripudiou sobre o Zanin. Hoje o Zanin, no poder que ele tem, investido pela indicação do Lula, aprovado pelo Senado, disse, não, o Sérgio Moro continua réu. Quantas vezes eu vi o Zanin dizer, olha, você não está permitindo acesso a provas. E o Moro não permitia. E ele tinha que recorrer a instâncias superiores. Dizer, olha, essas provas foram adulteradas. Olha, você não tem competência para fazer esse julgamento. E o Moro, sempre de maneira muito arrogante, mantinha, e lá na frente se mostrou que, na verdade, ele era um juízo, ou o tribunal dele, ou a vara, a 13ª vara, era, na verdade, um tribunal de exceção. Hoje, o Zanin, então, deu o voto que já não definia, né, porque ele já estava, o voto da Camilúcia já tinha adesão majoritária, já tinha, enfim, de todos que tinham votado até agora, já tinha 3 votos, hoje ele deu o 4º voto, o Moro, então, deve ser julgado. Se tiver uma pena superior a 4 anos, segundo o pedido do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, o Sérgio Moro perde o mandato.
Eu estava até lembrando, o Sérgio Moro foi muito pouco para o Sérgio Moro, falou, ele fez tanto, arruinou a economia do Brasil e vai perder o mandato por causa de uma calúnia. Aí eu lembrei, até cheguei a escrever sobre isso, Al Capone matou muita gente, cometeu muitos crimes, mas ele foi pego por um crime menor, que era o de sonegação. Eu lembro demais da sabatina do Zanin, que o Sérgio Moro fez aquela preparação. Não, tem uma pergunta que é muito difícil. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, olha, uma pergunta que o senhor tem que responder, porque é uma pergunta. Passou, sei lá quanto tempo, anunciando que faria uma grande pergunta que ia abalar a República. A pergunta era se ele tinha sido o padrinho de casamento do Lula. Este é o Sérgio Moro, gente. Eu tenho mas na verdade talvez ele tivesse... mas nunca acreditei nele. Mas ele estava com alguma carta, ele achou que tivesse, o que ele estava era blefando. O que ele fez? Ele tem o vídeo da festa da cueca. O TRF4, os desembargadores ficaram na mão dele. Esse vídeo existe, esse vídeo vai aparecer.